Eu estava entusiasmadíssima para conhecer de verdade essa ferramenta, o ChatGPT, e foi algo que eu gostei bastante. Eu confesso que eu gostei bastante, de verdade, e eu ainda estou aprendendo sobre ela. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é o básico para vocês já tirarem muito conteúdo, mas muito conteúdo. Ela tem condições de você, inclusive, fazer ligação com uma realidade com o arquétipo que você deseja, ou contos de fadas. Então, você tem uma infinidade de possibilidades que você pode programar o seu ChatGPT para trazer a informação que você deseja. E ela é incrível. Eu vou entregar para vocês uma apostila. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Eu vou fechar aqui as janelas, que aí não fica excesso de janelas para vocês. E facilita eu conseguir compartilhar. Aqui. Então, vamos lá. O que eu estou preparando para vocês para ficar bem esmagadinho, para ficar bem esmiuçado? É como utilizar o copy, a inteligência artificial para fazer as copies e vocês pararem de quebrar a cabeça. O que é importante vocês entenderem? Gente, o ChatGPT, ele é um robô. Então, ele vai produzir textos e trazer informações sobre assuntos diversos. Hoje, ele está na versão gratuita ainda. Tem a versão paga, em torno de R$100 por mês. Mas a versão gratuita, ela é fantástica. Ela supra o que precisa. Às vezes, ela dá uns tilt, tá? A versão gratuita, às vezes, ela dá uns... Como é que se diz quando dá os tilt? Ela dá uns atrasos de apresentação. Então, aqui, ó, eu fiz uma apostila para vocês até imprimirem ela em PDF, que ela vai trazer bastante informação para vocês no passo a passo de como utilizar. O ChatGPT, ele é como se fosse a Alexa. Alexa, liga o som, um MP3 lá, liga o som, o que você quiser. Então, quanto mais vocês conseguirem fazer perguntas inteligentes, vocês mais vão conseguir trazer e tirar as informações dele, porque ele vai ser programado para vocês. E eu coloquei até aqui os títulos bem certinho, até os sentimentos, porque como ele é um robô... Oi, Cami, tudo bem? O robô, ele não utiliza estímulos com emoções. Então, ele não vai trazer emoções para você, ele vai trazer para vocês dados lógicos. Então, é extremamente importante vocês compreenderem quais são as perguntas certas para vocês brincarem com eles e ir aprofundando cada vez mais. E vocês vão programando, quer ver? O objetivo é vocês fazerem pesquisa e colocar numa pasta, fazem pesquisa e colocam numa pasta, porque ele não salva durante muito tempo as informações que vocês fazem a busca. Então, por exemplo, vocês realizaram a busca, para cada tipo de pesquisa vocês criam um robô. Deixa eu mostrar aqui como funciona na prática. Ah, tá. A Luana está entrando também. Oi, Lu, tudo bem? Então, aqui, ó. Eu coloquei na apostila que eu vou entregar para vocês, bem certinho, o link. Boa noite, Lu. O link para vocês acessarem e fazerem o cadastro gratuito. Por enquanto, ele é gratuito, eu não sei até quando vai ser. Vai estar disponível na versão gratuita. Então, assim, ó, cada vez que vocês fazem uma pesquisa, eu até incluí aqui para a Lu, que hoje estava ajudando ela a realizar a copy, e eu coloquei aqui, ó, Viva Sem Dor. Como que funciona? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vocês começam o diálogo, ó, novo chat é uma nova conversa. Ele é muito simples. Abriram, já vai entrar aqui no novo chat, tá? Aí você vai colocar, olá, e ele já vai responder, como eu posso te ajudar? Olha que bacana isso.
Aí eu coloquei a pergunta aqui para ele. Cite 5... Aqui ele deu um tilt, ó. Eu falei que às vezes ele dá um tilt. Cite 10 perguntas feitas por mulheres com dor lombar. E ele vai citar. Cite listas das reclamações das mulheres que têm dor. E ele vai listar. Olha aqui, ó. Liste as perguntas 10 perguntas mais feitas por mulheres que sofrem com dor lombar. E ele vai citar. Deixa eu ir na sequência para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui na apostila que eu fiz para vocês, ela fica bem explicadinha como que vai acontecer, como que vocês vão colocar as perguntas, como que elas vão direcionar vocês para o conteúdo que vocês desejam. E quanto mais trabalhar na pergunta de forma explicativa, mais vocês vão conseguir absorver as informações dele. Inclusive, pesquisa profunda no seu público-alvo, perfis ideais, né? Sim, eu vou mandar no grupo, tanto a aula gravada de hoje, quanto a apostila, tá, Lu? Então, assim, ó, pesquisa para vocês fazerem, colocando no papel, vão ajudar vocês a aprofundar cada vez mais informações do público-alvo de vocês, do melhor nicho de vocês. Então, vocês podem informar, inclusive, a comandos futuros. E para cada tipo de pesquisa que vocês forem realizar, sempre é importante fazer uma conversa nova, abrir uma conversa nova. E vou mostrar aqui bem certinho para vocês. E olha o que eu fiz aqui para ficar muito baba mesmo para vocês utilizar o ChatGPT. Gente, eu fiz muito pensando na prática de vocês para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, ó, eu incluí aqui para quem ainda não fez, fazer a sua inscrição. Acho que a Camila fez algumas pesquisas já, né, Cami? Oi, Camila. Não pode falar? Sim, posso. Estava perdida aqui. Fiz sim, e me ajudou muito com relação, fiz algumas pesquisas assim de público também, e de chamada, que eu sou bem ruinzinha assim para essa CTA, sabe? Até mesmo alguns textos, mas é isso, ele te dá uma ideia, assim, mas a gente precisa mexer, né? Precisa colocar um pouco de nós ali e no meu caso, né? Que trabalho bem com essa questão do feminino, das constelações, ele é bem superficial. Então, aí tu pega uma ideia e coloca a profundidade ali, né? Para Mas vocês terem ajudou ideia. muito. Exatamente, assim, para vocês terem ideia, a última atualização dele foi em 2021, tá? Então, ele não está mega atualizado. Ele é um centro de dados onde vocês vão colocar perguntas e ele vai responder. Se vocês colocarem pergunta da atualidade, ele não vai responder nada. Mas pesquisas mais antigas, é bem tranquilo. Então, assim, o que eu preparei, o que eu tive o maior cuidado para preparar para vocês, é como estruturar as perguntas, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar bem certinho. Como que funciona a pesquisa? A apostila de vocês, tudo que está em amarelo, vocês vão conseguir substituir com o nicho de vocês e as perguntas. Então, é importante vocês escreverem aqui, ó. Quais são os perfis ideais de vocês? Tá? Então, façam um esboço, ou no Word, ou no PowerPoint, onde vocês quiserem, para ajudar a fazer, para ajudar a estruturar. Então, antes de começar a fazer pesquisa, escrevam ali quais que são os perfis ideais de vocês. Aqui eu coloquei 5, tá? No meu caso, quem que são os meus perfis de cliente ideal? São especialistas que já são bons no que fazem e querem migrar do presencial para o online, ou querem gerar mais lucro. O especialista que já vende mentorias,
e deseja estruturar, escalar, ter previsibilidade, rotina de venda diária. Então, vocês escrevam, listem aqui os perfis de vocês, que é o que vocês vão incluir lá na pergunta, tá? No meu caso, são os profissionais que não sabem como estruturar ainda no online, no seu negócio, para se tornar especialistas, criando um mix de produtos, esteira de produtos com valores variados para vender todos os dias. O meu perfil também é o profissional que não sabe quais são os bloqueios emocionais que travam o crescimento, ele deseja destravar, sair da estagnação de faturamento, tá? Então, aqui, vocês vão estruturar conforme o que vocês desejam, tá? E qual é o grande problema que você vai ajudar o cliente a resolver? Aí vocês escrevam também. No meu caso, o cliente que não sabe vender muito no online, que tem dificuldade na venda, que não sabe como estruturar, ou não sabe no que é especialista, tá? Então, o primeiro passo, vocês escreverem quem é o cliente ideal de vocês e quais são os problemas que você vai ajudar ele resolver. Entendido isso, aí a gente vai lá para o ChatGPT, tá? Então, aqui, ó, tudo o que tiver entre colchetes é o que vocês vão substituir. Então, vamos lá. Por exemplo, a Camila. O que faz o meu cliente... Quem que é teu cliente ideal mesmo, Camila? Mulheres. São mulheres que estão precisando se conectar com o feminino, né? São mulheres estressadas, sobrecarregadas, controladoras. São mães? Mães, empreendedoras, empresárias. Empresárias. O que faz as mulheres estressadas, sobrecarregadas, controladoras, mães, empreendedoras, empresárias não dormir à noite em relação ao problema? Qual que é o problema que você vai ajudá-la a resolver? Lidar de uma forma mais leve com as diversas situações eu fugi a palavra, as coisas que tem para fazer no dia a dia, né? Equilibrar tudo isso e de uma forma mais conectada com o feminino, né? Voltando para esse lugar do feminino, saindo um pouco da polaridade masculina. É importante a gente colocar com palavras que, como a gente vai lidar com um robô que ele não sabe de sentimentos, tem alguns termos que a gente usa, lidar com o feminino, por exemplo, que ele não vai entender. Mas eu usei alguns, energia feminina, alguns funcionou. Tá, então joia. Uhum. É isso que é importante, tá? Você ir testando. Tá. Divida essa resposta em tópicos. Então, copia aqui. Aí você vai lá no ChatGPT. Deixa eu interromper aqui e abrir de novo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, novo chat, nova conversa. A minha versão expirou, beleza? Deixa eu abrir aqui para conseguir. Deixa eu conectar novamente, vocês não estão vendo, né? Aqui, ChatGPT. Então, ó, nova conversa. Olá. Olá, como posso te ajudar? O que faz as mulheres estressadas, sobrecarregadas? Inclusive, Cami, você fala muito de problemas de saúde também do feminino, né? Ansiosas, com problemas sexuais, pode colocar, problemas no relacionamento, controladoras, mães, empreendedoras, você pode incluir quantas informações você quiser que está relacionado com o teu público mais semelhante.
Divida essa resposta em tópicos. Vamos ver como é que ele vai dar. Você pode até pedir para ele colocar, ó, já começou, ó. O que faz essas mulheres perder o sono? Estresse, ansiedade, problemas sexuais e relacionamentos, comunicação aberta. Então, aqui vai trazer... Olha o que eu falei, que ele dá uns chute, ó. Tem até ônibus no meio. Então, assim, até ele entender qual que é a linguagem que você está trazendo, às vezes é necessário você ir experimentando as perguntas, tá? Então, ó, ligado à maternidade e empreendedorismo, o que que mais se fala? Sobre equilíbrio, sobre delegar, sobre comportamento controlador, praticar a confiança, né? Vamos lá, vamos olhar para a pergunta de uma outra forma. É sempre a gente ir observando qual que é o tipo de pergunta que a gente vai conseguir fazer de maneira mais assertiva, que o robô consiga entender, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E tudo isso, gente, eu coloquei tanta pergunta bacana que vocês vão entender. Olha ali, ó. Eu já coloquei aqui, ó. Eu chamei o meu de Léo, tá? Olha aqui, ó, o Léo. Para ter uma ideia, eu até escrevi assim, ó. Olá, sou Rafaela Wechenfelder Baldiceira, mentora de negócios digitais e atuo com constelação organizacional. Então, eu comecei também me apresentando para ele e eu disse para ele, ó, eu vou te chamar de Léo. Você conhece as técnicas, eu já disse para ele, você conhece as técnicas de copyright profissionais e avançadas como AIDA, Paz, Pastor, Regra do 1. Você tem doutorados em relações humanas e neurovendas. Eu já falei para o meu robô, que eu chamei ele de Léo, todas as características que eu desejo que ele tenha para ele trazer os assuntos que eu preciso. Então, você pode fazer isso também. Tudo isso está na apostila, tá? Que eu fiz para vocês. Dentro da... Rafa, Pode falar. isso que tu fez assim, tu começa uma conversa e daí tu coloca ali, mas assim, depois tu só vai continuando, não precisa toda vez, né? Porque ela fica salva, né? Ela fica salva por até 3 dias, se não me engano. Será? Se eu não Olha me só. engano. É. Porque o que é importante você fazer? Você, os resultados que você recebe, você leva para uma pasta. Você salva ela, por isso que é importante você levar, né? Aí, por exemplo, a pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. O que os profissionais liberais... o que faz os profissionais liberais ter preocupações e dificuldades em relação a não conseguir vender online seu conhecimento e não alcançar o volume de vendas desejado? Essa foi a minha pergunta. Aqui alguns itens, tá? Falta de conhecimento sobre marketing digital. Muitos profissionais liberais possuem habilidades e conhecimentos em suas áreas, mas não têm familiaridade com as técnicas do digital. Então, de cada área, ele vai trazer as perguntas e vocês vão testando. Eu tinha feito algumas aqui antes também, ó. Inclusive, eu coloquei aqui o melhor desempenho. Por quê? Para cada pesquisa que vocês vão fazendo, para cada nicho que vocês vão fazendo, é importante vocês iniciar uma conversa nova e depois irem deletando. Tá? Para realizar uma comunicação persuasiva e atingir as metas de faturamento do mês com o público feminino, cite estratégias. E aí ele aqui apontou também. Outras formas de perguntar aqui que eu vou passar para vocês. Deixa eu abrir aqui a pasta para compartilhar. Aqui. Ó, eu perguntei para ele o que faz os profissionais liberais não dormir à noite em relação a não saber vender online. Ele postou aqui, ó, aí eu cite 10 possibilidades, né? E aí ele me passou 10. Depois aqui, ó, dores e problemas. Quais são os obstáculos? Aí você vai colocar aqui quem é o teu cliente ideal. Encontra no caminho na tentativa de resolver. Aí você vai colocar aqui um problema. Divida essa resposta em tópicos. E aí eu escrevi quais obstáculos os profissionais liberais, cada um vai colocar o seu aqui,
encontra no caminho da tentativa de vender seu conhecimento online. E aí ele escreveu. Às vezes ele traz somente uma resposta. Aí você pode pedir para ele repetir. A pergunta que eu fiz, quais os bloqueios mentais e profissionais, os profissionais liberais encontram no caminho na tentativa de vender seu conhecimento online, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei várias perguntas que vocês vão trocando. Fer, quem que é o teu cliente ideal? Vamos fazer aqui na prática. Mulheres. De 28 a 35 anos. E aí eu estava falando, eu usei ele, estava usando ele hoje, inclusive, para arrumar minha bio, bem legal. E me diz um problema para resolver, que você resolve. Tá. Eu coloquei aqui o principal que eu estava fazendo uma pesquisa é que nessa idade, e aí quem apareceu para mim é crise dos talentos. Então, assim, a mulher, ela tá perdida, principalmente às vezes na carreira, sabe? Assim, com propósito, problemas com merecimento, capacidade. Então, transição de carreira, isso é uma das situações? Sim. Transição de carreira. O que mais que você trouxe? Merecimento para fazer o quê? Já entra tudo mais no profissional. Tá, vamos colocar só essa aqui para ver o que vem, tá? Tá. Uhum. Aí coloca lá. ChatGPT. Então, aqui que eu já estava falando de negócios, divida essa resposta em tópicos. Quais obstáculos as mulheres empreendedoras de 28 a 35 anos encontram na tentativa de transição de carreira? Divida essa resposta em tópicos. Vamos ver o que vai aparecer. Às vezes ele dá o tilt, mas ele já está carregando aqui, ó. Falta de experiência empresarial. Mulheres nessa faixa etária podem não ter uma vasta experiência empresarial, especialmente se estiverem migrando de uma carreira tradicional para o empreendedorismo. A falta de conhecimento e habilidades específicas do mundo dos negócios pode ser um obstáculo inicial para quem deseja ir para o empreendedorismo. Então, olha que bacana tudo que pode você ir colocando nas tuas palavras, né? Porque aqui ele está dando uma informação técnica. E aí você vai colocar com as tuas palavras como que isso pode gerar na prática, né? Então, assim, faz sentido você sentir insegurança na hora de fazer a transição de carreira, ou você que está insatisfeita com o teu trabalho, por você não ter as habilidades do mundo dos negócios, por você nunca ter sido empresária, por você sempre estar administrando o negócio dos outros e agora na hora de administrar o teu negócio, você se sente insegura? Se faz sentido, escreva aqui embaixo, eu quero mais informações de como que você pode trabalhar a segurança e todos os talentos necessários da mulher empreendedora. Entende? Ó, gerar mais resposta. Vamos ver o que vem. Resistência de mudança, tá? Aí você vai... E a Gabriela está entrando. Então, você vai identificando e organizando as perguntas conforme o que você deseja. Deixa eu mostrar para vocês aqui outras perguntas que eu incluí para vocês organizarem também. Ó, aqui eu coloquei, né, a pergunta: quais os obstáculos profissionais liberais encontram na tentativa de vender seu conhecimento? E veio, ó, 6. Até a gestão de tempo, de criar funil, tá? Outra pergunta que eu incluí para vocês: quais os comportamentos impedem o seu cliente ideal de agir e resolver? Aí você coloca aqui o teu problema. Divida essa resposta em tópicos.
Então, no meu caso, eu coloquei quais os comportamentos impedem empresários e empreendedores a agir e resolver, que é começar a vender o seu conhecimento online e mudar o modelo de negócio para vender todos os dias. E aqui veio as respostas, tá? Procrastinação, resistência à mudança, falta de confiança. Então, você vai colocando e pode pedir para listar. Ó, liste os 10 maiores problemas que o seu cliente ideal está há tanto tempo no mercado que enfrenta. Outra pergunta que eu incluí aqui para vocês. O que faz o meu cliente ideal desconfiar? Aí você vai colocar de uma mentora, de uma terapeuta, de uma fisioterapeuta, da área que você está. Olha que bacana essa pergunta, gente. Olha o chacoalhão. O que faz o meu cliente desconfiar da minha capacidade, entendeu? Dos profissionais da área. Para ajudar a resolver, porque aqui você também vai estar gerando uma quebra de objeção. O que é uma objeção? É toda dúvida que o cliente tem em relação à capacidade de resolver o problema. Então, se você já adianta, quer ver, ó, o que faz os profissionais liberais a desconfiar se a mentora realmente vai lhe ajudar a solucionar, a vender no online. E quando você coloca isso, vamos incluir aqui, ó. Olha que bacana vocês conseguirem, já conversando com o cliente, com possibilidades de insegurança que ele está sentindo. O que eu ouço muito, que é uma realidade, né? Como tem muita gente no online hoje, a transmissão da segurança ela vai depender da qualidade de informações que você passa para o cliente. Da seriedade. É uma série de informações que vai fazer com que ele feche com você ou não, né? Olha aqui, ó. Quando eu coloquei a pergunta, o que faz os profissionais liberais desconfiar se a mentora realmente vai lhe ajudar? Ó, falta de experiência ou conhecimento específico. Profissionais liberais podem questionar se a mentora possui experiência ou conhecimento suficiente para entender os desafios daquele nicho, né? Então, como que ele pode ajudar a resolver? É outra pergunta. Como que eu posso ajudar a trazer mais confiança? Quer ver? Vamos fazer essa pergunta? Ó, vamos colocar essa pergunta aqui, ó. Como o que faz a confiar? Ó, vamos inverter a pergunta. O que faz os profissionais liberais a confiar se a mentora realmente vai lhe ajudar a solucionar a vender online? Divida essa resposta. Você pode colocar aqui, ó. Cite 5 tópicos. Ó, olha só, ele muda as palavras, tá? Ele dá os tilt. Você tá vendo que ele citou especialista? Quando você por isso que a palavra especialista ela é tão forte. E é claro que você vai utilizar o que mais faz sentido para você. E ele vai estruturando as respostas. Como ele é um robô e ele está conhecendo, o que acontece? Muitas vezes, ele realmente, ó, quando ele começa a dar tilt, ele está pedindo para você reformular a pergunta, tá? Tanto que ele, ó, cite 5 fornecidos, então você precisa reformular a pergunta. Às vezes você precisa reformular mesmo. Aí você volta. Vocês estão entendendo, gente? Tem alguma pergunta? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí vocês conseguem acompanhar. E eu coloquei tudo em colchetes para vocês irem trocando
o cliente ideal de cada uma e como obter o resultado que vocês oferecem. E vocês também podem colocar a pergunta quais resultados mais os clientes X têm nessa área ou buscam nessa área. Vocês também podem perguntar isso. E como que vocês vão ensinar o robô de vocês aos sentimentos? O que meu cliente ideal pensa ou sente, entendeu? Olha a pergunta. O que meu cliente ideal pensa ou sente em relação a esse problema? O que os empresários profissionais liberais pensam ou sentem em relação a um verdadeiro especialista na área? Então, aqui vocês vão colocar... Olha quantas possibilidades de resposta e de post que vocês vão ter aqui. Até sequência para vocês fazerem durante a semana. Se vocês colocarem uma pergunta, essa pergunta ela pode ajudar para vocês até em relação a estruturar a mentoria semana por semana, a mentoria das aulas de captação, a vocês organizarem os copies de vocês de maneira mais persuasiva. Liste 5 comportamentos que impedem os profissionais a construir um negócio online. Então, vocês vão colocando de acordo com aquilo que vocês querem resolver. Olha só que legal. Dúvidas, desconfianças em relação ao seu trabalho. E os desejos. Quais são as metas do seu cliente ideal? Que tem a intenção de obter aquele resultado, né? De construir o seu negócio, de se sentir mais segura. Em relação a comportamentos em relação ao problema. Liste as 10 maiores crenças limitantes do seu cliente ideal que o impedem de chegar à meta que você deseja. Olha que pergunta, gente. Para vocês fazerem até um carrossel, para vocês fazerem vídeo. E aqui veio as 10 crenças que eu pedi, ó. Eu fiz a pergunta, liste as 10 maiores crenças limitantes do cliente ideal. E veio aqui, ó. Que impedem de vender. Eu não sou boa o suficiente. Não é ético vender o tempo todo. Olha essa crença, gente. Não é ético vender o tempo todo. Eu tinha. Eu confesso que eu tinha essa crença. Meu Deus, eu vou ser um porre. Meu Deus, as pessoas não vão aguentar. É crença de que vender todos os dias. Eu tinha. Não sou boa vendedora. Ninguém está disposto a pagar o que eu ofereço. Olha quanta crença bacana que vocês podem buscar cada uma na área de vocês. Então, assim, o que eu trouxe ali, eu também passei para vocês como que vocês podem criar o nomezinho do robô de vocês, que eu chamei o meu de Léo, né? E aqui vocês podem colocar quais especialidades vocês desejam que ele tenha. Aqui eu informei da área que eu desejo. Ah, tá, eu fiz o Léo, depois eu fiz ele de Eros, tá? Então eu fiz vários robôs já hoje. Hoje, ontem. Então, lembrando que cada conversa, cada nicho que vocês desejam pesquisar, é uma conversa diferente, tá? E aqui vocês podem colocar as ferramentas que vocês desejam que ele traga. É PNL que você quer saber mais? Sagrado feminino? Fisioterapia? É constelação familiar? É copyright? Então, aqui você vai incluir todas as ferramentas que você deseja que ele entenda. E você vai dizer, você tem doutorado em relações humanas e neurovendas, enfim. E aí você vai escrever para o teu robô. Confirme se você entendeu. Tá? Então, gente, vocês conseguiram perceber a quantidade de possibilidades que vocês têm de busca e de pesquisa com esse robô? Deixa eu citar um exemplo aqui. Maravilhoso, né, Lu? Lu, inclusive, aqui, eu não sei se deu tempo de você abrir o que eu te mandei. Deixa eu só mostrar o da Lu aqui, que eu tinha feito aqui para ela. Ah, esse aqui é outro. Esse aqui é o que eu mandei para vocês. Aqui, melhor performance. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha aqui, ó, eu falei que
Eu falei que ele tinha Eros. Olha aqui o Léo, tem o Eros, tem o Divino também tá aqui. Então, assim, ó, Cami, aqui é de ontem, tá? De anteontem ele já não tem mais. Há 3 dias atrás. Então, como ele é um robô, ele vai atualizando. Então, aqui, ó, Viva Sem Dor. Deixa eu citar os exemplos de pesquisa que eu fiz para a Lu. Ó, começou aqui, ó. Como posso ajudar você? Aí eu pedi para ele. E ele desconfigura algumas vezes a pergunta. Então, você tem que olhar se ele não traz a resposta para você olhar de novo, tá? Ó, liste aqui 10 perguntas comuns feitas por mulheres que sofrem de dor lombar. Então, cada uma pode perguntar. Cite as 10 perguntas comuns feitas por mulheres que estão em transição de carreira, que desejam... Fer, cita aí uma pergunta sua comum que as tuas clientes fazem. Na verdade, o que eu mais vejo nelas é a insegurança financeira. Como elas conseguem lidar com isso? Sair do CLT para empreender, por exemplo. Então, vamos ir por aqui. Cite 10 perguntas feitas por mulheres relacionadas ao dinheiro? Isso. Relacionadas ao dinheiro, relacionadas à mudança de carreira, relacionadas a quem é empreendedora, quem está iniciando na área do empreendedorismo. Ó, ele está dando tilt, tá? Aí, você, às vezes, quando ele dá tilt, nem usa mais aquele robozinho. Vai para o próximo. Cite 10 perguntas feitas por mulheres que desejam iniciar como autônomas. Como autônomas, empreendedoras. Deu tilt de novo. Então, como que a gente faz? A gente muda a pergunta e muda o robô. Cite 10 perguntas feitas por mulheres na transição de carreira. Vocês perceberam que, como ele é robô, ele pode dar o tilt. Ele está esperando na transição de carreira, que desejam se tornar autônomas. Quanto mais especificado, melhor vem. Como posso criar estratégia? Quais formas? Quais os desafios? Aqui são perguntas, né? Olha aqui, ó. Aqui olha só a quantidade de pergunta. O que faz as mulheres com problemas... Lembra que a gente fez a pergunta antes? Lembra que a gente fez a pergunta antes e ela não deu a resposta? Agora veio, olha aqui, ó. E veio com bastante coisa. Da pergunta da Camila. O que faz as mulheres estressadas, sobrecarregadas, ansiosas, com problemas sexuais no relacionamento, controladoras, mães, empreendedoras, empresárias, não dormirem por não resolverem, não saberem lidar de uma forma mais leve com a rotina. Aqui a gente incluiu vários perfis de mulheres, né? E ele vai buscar as respostas conforme cada perfil. Então, olha só, veio várias respostas. Veio um monte, ansiedade, exercício físico, técnicas, comunicação. Ó, no comportamento controlador, reconhecer através da autoconsciência, olha só, praticar a confiança, aprender a confiar. Gente, hoje à tarde, eu até incluí aqui
Qual é a melhor estrutura de apresentação de mentoria para esse tema? Olha que pergunta bacana. Qual que é a estrutura relacionada a esse tema de mentoria que mais tem venda, que mais tem engajamento? Então, vocês podem abusar das perguntas para vir aqui as respostas que vocês precisam. Vamos colocar de outra forma. Cite aqui 10 soluções que as mulheres em transição de carreira vamos ver o que vem. Quando as mulheres estão em transição de carreira, o que elas precisam? Precisam pesquisar e identificar a área de trabalho como autônomo. Precisam ter opções disponíveis. Aí você pode até perguntar quais são as atividades que você pode incluir, a forma que você pode incluir da cliente poder... qual que é a linguagem dela? Quais são as palavras que elas mais entendem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque todas as mulheres, todos os clientes têm talentos. Todos os clientes têm talentos. O que impedem eles de usar é não ter consciência. E quando a gente tem uma ferramenta que ajuda a identificar quais são as palavras que eles mais entendem, é onde a gente conecta. Olha a pergunta que eu fiz antes. Que bacana. Lá na estrutura, que eu perguntei, qual é a melhor forma de estruturar um produto de mentoria? Olha quanta resposta veio. E eu já coloquei na minha apresentação. Desde como estabelecer objetivos claros. Parecem coisas óbvias, gente. Algumas respostas parecem óbvias, mas quando a gente não tem clareza e uma estrutura dessas respostas, vocês concordam que acaba embaralhando a mente, acaba tornando complexo, acaba se perdendo, não sei por onde começar? Muitas das respostas parecem óbvias e são, e todas vocês sabem das respostas. Só que quando a gente tem a correria do dia a dia, quando a gente tem um monte de coisa para fazer, aquilo que é óbvio acaba se perdendo e acaba não sendo trazido com clareza. Aí aqui na estrutura do produto de vocês, utilizar recursos diversos que inclua variação de materiais, tanto de meditação, exercícios. Então aqui, ó, na estrutura do produto, e vocês podem utilizar perguntas que ajudam vocês a ter clareza em cada parte, desde live, quais são os títulos relacionados a essa live que mais tem engajamento. Olha que bacana. Qual que é a linguagem certa para utilizar? Qual que é a linguagem que mais tem retorno relacionado a esse tema? Qualquer pergunta mais que eu posso fazer? Digam aí. O que vem para vocês? Cris, você está conseguindo ouvir, Cris, acompanhar? Tô ouvindo aqui, prestando atenção. Hora da criançada se enrolar, que delícia. As dúvidas vão surgir para vocês. Por isso que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para todas vocês conseguir facilitar a pesquisa. E são comandos que vocês vão dando que vai abrindo cada vez mais janelas. Porque o objetivo é fazer o quê? Vocês conseguirem estruturar uma linha editorial
linha de pensamento, vocês conseguir não precisar mais quebrar a cabeça com criativos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma forma que eu faço também. Quem aí utiliza Trello? Camila. Você pode utilizar a plataforma que você quiser, Fer. Você pode utilizar até post-it. Pegar um caderno assim e colocar post-it, não importa, tá? A partir do momento que você tem clareza, consegue tornar muito mais leve o dia a dia de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu faço uma esteira de temas para postar. Eu consigo fazer isso todo dia? É claro que não. Muitas vezes eu acabo postando até o que acontece no dia, que é o que mais está quente para compartilhar. Mas quando eu faço campanha, quando eu faço carrossel, a primeira coisa que eu faço, que precisa fazer isso com frequência, é o conteúdo que eu tiro para fazer as lives, é o conteúdo que eu tiro para fazer a programação das lives semanais. Quais são as palavras de impacto de vocês? Qual é o medo que o cliente perde permanecendo onde está e não resolvendo? O que ele ganha resolvendo? Qual que é a visão do céu quando o cliente resolve? Então, lá no chat, vocês vão ter essas respostas para ajudar a trazer qual que é a reprogramação, qual que são os desejos do cliente, como que isso pode transformar numa forma de comunicação persuasiva e mais simples. Entendem? Alguma pergunta? Podem abrir o microfone para perguntar. Então, assim, cada vez que vocês vão iniciar uma conversa, vão aqui no novo chat, começam com o olá, o novo chat, começam com o olá. Aí vocês podem até dizer, como a gente falou, olá, sou Cristiane Xavier, e você vai ser o meu copywriter de persuasão relacionado a esses assuntos. Inclusive, você pode escrever o que você deseja saber. Quais são os assuntos que você deseja ter informação? E aqui você faz a tua pergunta de acordo com aquilo que você quer encaminhar. Lembra que a gente fez? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a estrutura. Gabi, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat que vocês estão chamando. Maravilhoso, genial. Nada por enquanto, precisa testar. Sim, precisa testar. É isso aí. As dúvidas, elas surgem no decorrer, né? E do processo. E esse é o objetivo. Com a apostila em mãos, é muito mais fácil de vocês terem sugestão de perguntas. Muito mais fácil de vocês terem direcionamento. Né? Lá no Google, quando você faz a pergunta de busca no Google, ele traz uma estrutura, ele traz uma forma, né? E ele vai buscar, muitas vezes, conforme aqueles que mais pagam também.
E isso nem sempre funciona. Até hoje ele ajudou, como na época que a gente tinha a Barça. Quem é da época da Barça? A gente utiliza das ferramentas que a gente tem, né? Até o momento que conhece uma outra melhor. Então, assim, que coisa boa que veio essa outra forma para ajudar, para a gente poder expandir a criatividade, para a gente poder ter novas formas, inclusive de promessa tangível em relação ao que a gente deseja. Também pode colocar ali. Qual que é a promessa tangível, né? Mais relevante nessa área. Então, você pode transbordar de possibilidades para utilizar da melhor forma possível. Temas, quais são os temas relacionados a isso? Quais são os temas que mais vão trazer engajamento? Vamos incluir uma pergunta aqui para vocês. Agora é de pesquisa mesmo. Agora é questão de pesquisa mesmo, quer ver? Quais os temas de maior engajamento relacionado à transição de carreira? Ó, dependendo do tempo que ele ficar parado, ele reinicia. Cite 10 temas de maior engajamento relacionado à transição de carreira. Olha que legal, identificação de habilidade, desenvolvimento. Então, ele vai trazendo, algumas coisas não tem nada a ver, mas aí tu procura de novo, tá? Você pode parar de gerar e pedir para ele iniciar novamente. Ferramentas e recursos. Não foi bom. Aí você pede, por favor, realizar nova pesquisa. Citar 10 temas relacionados à carreira. Ou citar, ó, vamos colocar aqui, ó, citar 10 headlines de maior engajamento. Vamos ver. Como transformar suas habilidades, transição de carreira aos 40, é tarde demais para você? Olha que bacana isso, gente. Tá? Ó, essas manchetes são projetadas para chamar a atenção. Então, desde manchetes também, de headlines, você pode solicitar para fazer a busca. Entendido? Então, hoje é isso. Nosso encontro para ser direto, para mostrar essa ferramenta de como que pode utilizar a ajudar vocês no dia a dia, na construção dos criativos de vocês, dos temas de vocês, das abordagens de vocês, para tornar mais leve ainda e sem custo nenhum. Por enquanto, sem custo nenhum. Eu não sei qual que é a diferença do pago, qual que é a vantagem do pago para dizer para vocês migrar, né? É claro que se vocês têm custo com a agência de comunicação, é outro valor se vocês já têm um custo com a agência do que vocês terem alguém que faça para você como a inteligência artificial. Tem muita gente que está com medo de perder emprego, que trabalha nessa área de copywriter por conta dessa nova inteligência. Substitui as pessoas? É claro que não. Porque nada substitui a tua forma de falar, nada substitui as tuas palavras, os teus sentimentos, por isso que é extremamente importante. Como que eu posso transformar isso que eu estou recebendo com as minhas palavras? Esse é o ponto. Tá? Então, abusem da identidade de vocês. Qual que é o meu arquétipo que eu desejo intencionar?
Qual que é a força que eu desejo intencionar? Você pode, inclusive, colocar lá, qual que é o perfil de cliente ideal que eu busco? Se eu busco clientes que são realizadoras, clientes, mulheres que são com potencial de execução, quais são os perfis de comportamentos que eu devo buscar de solução para poder cada vez mais entrar na linguagem do público que eu desejo? Tá bem, gente? Alguma pergunta? Então, deixa eu só fazer uma fotinho aqui, nossa, de tchauzinho. Então, tchauzinho aqui pra gente, do nosso encontro de hoje. Mais uma reuniãozinha quinzenal para a gente atualizar as informações. E na próxima semana, então, a gente volta com mais informações para a gente, sempre trazer novidades. Compartilhem lá no grupo qual que é o momento que você está vivendo, qual que é a dificuldade que você tem e resultado, que é importante eu saber de cada uma, né? Cada uma está num momento diferente, independentemente de qual momento cada uma está, o objetivo é sempre adelante, sempre adiante. Tá bem? É uma construção e a gente está juntos. Beijo em cada uma. Bom descanso para vocês. E a gente segue falando.